Oi, oi, gente! Estamos aqui para mais um DRsCast. Eu sou Emily Cova, médica, que trabalho com medicina estética, especialista em estética médica avançada. E estou aqui com meu maridão e sócio. Fala, meus amigos, minhas amigas, mais um episódio do nosso podcast. Dr. Lucas Chagas, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e sócio de doutora Emily na nossa clínica L'Esthétique, tão querida. Sócio na clínica e sócio na vida. Então, gente, estamos aqui hoje com uma convidada super especial, nossa parceira, né? Nosso braço direito, a gente fala assim. A fisioterapeuta que trabalha na clínica com a gente, praticamente, né, o tempo inteiro, exclusiva nossa. Sou possessiva. Aninha, e aí, Aninha? Oi, gente, bom dia. Eu sou Ana Santos, fisioterapeuta, atuo em reabilitação pós-operatória de cirurgia plástica e reparadora. Pois então, hoje o assunto é a importância dela, no caso, né, dessa reabilitação da fisioterapia pós-operatória nos pacientes de cirurgia plástica. Então, a gente vai ter uma discussão muito legal, mas não podia deixar de falar. Então, compartilhe com seus amigos que querem operar, que já operaram, para que eles entendam também a importância desse processo e que faz parte para garantir o seu resultado melhor. Mas antes, a gente gostaria de contar um pouquinho da história de quem é a Aninha na nossa vida. Vocês já nos conhecem, podem assistir os nossos outros podcasts, tem muita coisa interessante aí. Mas a gente queria começar falando um pouquinho, né, Ana? Que é uma história, não foi simplesmente uma contratação, até porque, né, não foi assim, não, vamos... A coisa foi acontecendo junto, crescemos juntos, digamos assim. Conta pra gente um pouquinho. Foi sendo construída, né, ao longo desses anos. Eu me formei, entrei na faculdade em 2012, saí da faculdade em 2016, me formei em 2017. E antes disso, bem antes, eu já conhecia o Dr. Lucas Chagas. Eu conheço o Dr. Lucas Chagas tem, acho que uns 15 anos ou mais. Na época, ele tinha acabado de chegar aqui na Bahia e operava ainda com um tio, que é cirurgião plástico. Exato. Então, é isso. E logo depois, eu vou deixar para ele contar um pouquinho. Conhecia como, Aninha? Conhecia como? Você fazia o quê? De congresso? Na época, mas você não era na área 15 anos atrás? Eu não era fisioterapeuta, eu trabalhava com cintas na época, né? E ele indicava a marca que a gente trabalhava. Então, eu já conhecia ele, assim como outros cirurgiões, e como eu gostava muito da área de cirurgia plástica, eu participava de alguns congressos. E Dr. Lucas eu sempre admirei. As técnicas, os resultados, sempre fui uma fã de carteirinha. Meu Deus! Bilateral, né? Deixe claro, bilateralmente. Então, era um sonho, assim, trabalhar para Dr. Lucas Chagas, para mim era um sonho. Oh, meu Deus! E eu lembro que quando eu estava na faculdade, já no finalzinho, eu bati na porta dele e disse, doutor, me dá uma oportunidade, eu já fiz vários cursos, só não peguei meu diploma ainda, mas já alguns médicos já me indicam, inclusive. E aí? E aí ele fez assim, Aninha, eu gosto muito de você, você é 10, é massa, mas eu só boto na minha equipe quem é formado. Você lembra, amor? Você lembra desse momento? Eu lembro, Você eu lembra lembro. disso? Na Conta verdade, aí, a história vem até um pouco antes disso, que a gente chega, né, na cidade para começar a trabalhar e a gente não tem cliente. A gente simplesmente não tem cliente. E pouca gente sabe o quanto é difícil sair do zero e escrever uma história, né? Criar uma história, um caminho. E logo depois que a gente abriu a nossa clínica, essas são as coisas de Deus, as coisas do destino, como, né, cada um acredita. Mas a L'Esthétique, ela ficava num prédio, né? E como diz o pastor, cujo qual tinha a loja, né, que Ana trabalhava, de cintas, né? Então, Ana trabalhava lá, vendia cintas, trabalhava com cinta modeladora de pós-operatório. E a nossa clínica, que era bem pequenininha, era uma salinha só, funcionava nesse mesmo prédio, né? Inclusive próximo do local onde é a clínica atualmente. E o dono dessa loja, né, ele me visitou, né, logo no início, num momento que eu não era ainda, né, nem perto do que eu sou hoje em relação à clientela,
Enfim, a carreira estabelecida, eu não era, tava começando, eu tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro. É isso, na verdade a gente chegou do Rio de Janeiro final de 2010. Isso. Abrimos a clínica L'Esthétique, a clínica, né, que é hoje, em janeiro de 2012. Então foi um pouco mais de um ano que a gente tinha voltado para Salvador. Isso, então a gente estava naquela batalha pelos pacientes, né? Então o meu ano de 2011 foi um ano, ela citou aí que eu trabalhava com meu tio e eu sou muito grato a esse período porque assim, eu falo muito sobre isso, né? Foi o R4 da minha vida, eu fiz 3 anos de cirurgia plástica, voltei, fiquei mais um ano e pouco lá com ele e um cara fantástico, opera super bem e me deu muitas dicas, muitas manhas que eu uso até hoje. Então, doutor Gilvan, um grande abraço, sou sempre grato a você, não posso deixar de citar e de ser grato. Mas aí a gente abriu a clínica, né, lá nesse prédio, e esse rapaz veio me visitar, né, e ele foi diferente de todos os outros que passaram por mim, né, nesse aspecto. Porque o pessoal de material é um pessoal muito comercial, né, então quem vende prótese de mama, quem vende cinta, quem vende meia, tudo que tem a ver com cirurgia plástica é um pessoal muito apelativo do ponto de vista comercial. Quer lhe vender de qualquer custo, quer lhe dar comissão, né? A gente nunca aceitou esse tipo de comissão, todo mundo sabe disso, que a gente não trabalha assim. Então é aquele esquema mais forçado. E esse rapaz foi diferente, esse senhor, né? E ele pegou na minha mão assim, ele disse, rapaz, você vai longe, você tem um jeito de lidar com as pessoas diferente, você tem um brilho diferente. Ele me incentivou muito, né? Muito mesmo. E ele talvez nem saiba disso, mas aquela conversa que ele teve comigo, no primeiro contato que ele teve comigo, mexeu demais comigo, foi muito importante pra mim, porque assim, eu tava chegando, a gente tinha acabado de abrir a clínica, a gente já falou sobre isso no primeiro episódio, né, o tanto que você foi importante como impulsionadora disso, dessa coragem de investir um dinheiro que a gente não tinha, de fazer o sonho que a gente não tinha virar uma realidade. Mas não foi só a Genote que acreditou na gente. Não, com certeza, mas assim, ele foi, né, um cara e ele era o dono da loja que a Ana trabalhava, né, então pra mim a Ana naquele momento era a vendedora, né, a pessoa que representava as cintas, e a gente começou a ter contato dessa forma, né, eu na época tinha outros profissionais de fisioterapia que eu indicava, tinha um volume menor de pacientes, essas fisioterapeutas no início iam nas casas das pacientes, né, então a coisa acontecia de uma forma não tão organizada. E aí o tempo foi passando, a Aninha foi fazer faculdade de fisioterapia, e a gente sempre, né, e aí Genucci adoeceu, né, lastimável, porque é um cara super jovem, mas ele teve um problema de saúde mais sério, inclusive até hoje ele tem esse problema, e eu me sentia, a vida inteira eu me sentia um pouco em débito com ele, né, pela aquela conversa, pelo apoio que ele me deu no início. Ele, né, talvez ele não tenha essa ideia, mas não sei. Então eu tinha, tanto ele, quanto a loja, quanto Ana, quanto a irmã de Ana, eu tinha todo mundo muito assim, com um carinho diferente por conta do meu início. Porque foram pessoas que apostaram em mim, apostaram no meu talento, apostaram na minha qualidade de gente, de ser humano, não só profissional. E eu meio que assumi aquilo. Então, assim, eu nunca quis abandonar de nenhuma forma e sempre trabalhei junto. Nunca deixei de trabalhar junto. E aí ela resolveu fazer fisioterapia. E, poxa, você há de convir uma pessoa que simplesmente porque você gosta, porque você tem empatia, porque você sabe que é um ser humano bacana, você vai confiar a sua carreira e a sua profissão sem saber da qualidade, né? E você também há de convir que uma pessoa que é recém-formada, a gente bota 10 pés atrás na qualidade do trabalho. Na verdade, pela falta, isso é para todas as profissões, pra gente também foi, a gente também sofreu isso, é a falta simplesmente de experiência. Experiência só vem com o tempo, né? Claro que a gente acaba tendo um pouco do julgamento, vou dizer assim, julgamento, de assim, quem é aquela pessoa que está por trás dessa falta de experiência? Isso também conta. Por isso que Genote viu em você além e foi, já estou adiantando um pouquinho, foi um pouco do que a gente viu nela. Porque você também, vou deixar vocês falarem. Um pouco não, foi tudo, né? Eu acho que foi tudo, porque o que é que acontece? A experiência é importante, né? A experiência é muito importante, mas mais importante do que a experiência é a dedicação e o dom, né? Então, assim, se a pessoa nasceu para aquilo, ninguém segura, meu irmão, entendeu? Ninguém segura. E se a pessoa nasceu para aquilo e se dedica àquilo de verdade, aí que não tem erro mesmo. Então, e faz com amor, sabe? Tudo, na verdade, na vida, né? Tudo que a gente faz com amor, com entrega. E aí veio a minha cirurgia, né? Em 2018, ela tinha acabado, pouco tempo de formada. Ela já tinha conversado comigo algumas vezes, né? Para indicar os pacientes para ela. E eu sempre com um pouco de pé atrás mesmo, né? E ela
Hoje eu tenho certeza que ela me perdoa por isso, porque ela entende, Mas ela perseverou, né, Aninha? entende assim, o cirurgião, ele abraça tudo que tem ao redor da cirurgia, né? Então, assim, deu um probleminha na hora da anestesia. A culpa é do cirurgião, né? E eu sei bem o que é isso. Deu um probleminha no hospital, o hospital faltou luz, a cirurgia teve que ser suspensa, o gerador só tem um, o outro... A culpa é do cirurgião. Eu não tenho nada a ver com o gerador do hospital. Eu não sou dono do hospital. Mas a culpa é minha. Né? A minha instrumentadora tá com TPM. A culpa é minha, da TPM dela. E a fisioterapia não é diferente. Né? Então, assim, se você diz, não, pode fazer com fulana, se der alguma zebra na fisioterapia, e a gente vai entrar nesse assunto da importância da fisioterapia na prática, a culpa é minha também. Né? Então, Com simplesmente certeza. não é assim, não. A Aninha é legal, gente boa demais, adoro a Aninha. Vai, procura a Aninha. E aí, der o que der, entendeu? E aí eu fui operado, né? E aí, quando eu fui operado, ela me falou, eu fui comprar a cinta e ela me disse, doutor, agora é minha chance, né? Me dá uma chance aí de mostrar meu trabalho, não sei o quê. Eu fiquei assim, rapaz, e aí, faz, não faz? Inicialmente, você já tinha, né, um planejamento com outro fazer com outra profissional. pessoa, Deus sempre sabe de todas as coisas. Já tinha com a profissional que a gente já conhecia, que tinha mais tempo de experiência, que a gente já acompanhava, né, os resultados, enfim. E aí você disse a ela, né? Não, já tô organizado. E você, Aninha, qual foi o seu sentimento naquela hora? Não, é bacana ele falar isso em relação ao gostar, né? Eu sempre deixo bem claro para os pacientes que por mais que exista uma relação de sentimento, obviamente, de via de mão dupla e um respeito muito grande entre a gente, ele não me indica só pelo fato de gostar de mim, de Ana Pessoa. Ele me indica pelos resultados que eu proporciono para ele. Então, deixa eu sempre isso bem claro, porque às vezes o paciente fala assim, ele fala muito bem de você porque ele gosta muito. Eu digo, tá, mas ele cobra. Ele é tão bom que ele cobra. Ele gosta, mas ele cobra. E aí foi justamente nesse período, né, que ele foi lá comprar cinta. Eu fiz assim, ei, doutor, me dá oportunidade, agora chegou minha vez. Ele, poxa, Aninha, já fechei com o Manu. Inclusive, o Manu eu conheço, porque é uma fisioterapeuta muito boa também, que fez o meu pós-operatório na época que eu fiz a minha cirurgia plástica. E aí eu fiz, tá, tudo bem. Aí, assim que ele saiu da loja, eu disse, oh, meu Deus, abençoa, Jesus. Eu não quero que aconteça nada de mal com ela, mas Manu é novo, ela podia bem viajar, curtir, que foi um período de São João. E aí, enfim, como sempre, entreguei tudo nas mãos de Deus, né? Quando eu tô em casa, um dia de domingo, tenho o costume de dormir com o celular embaixo do travesseiro até hoje. E aí, quando o telefone vibrou, que eu vi lá a mensagem do Dr. Lucas, eu pulava. Meu marido fez, o que é isso? Tá ficando louca? Isso eu não sabia. Esse detalhe eu não sabia. Tá vendo? E na mensagem ele falava assim, bom dia, Aninha, tudo bom? Como é que você tá? Veja bem, eu ia fazer meu pós-operatório com o Manu, só que, pô, ela viajou de última hora e tal. Eu fiz, Jesus, o Senhor existe? Oh, meu Deus! Hoje é domingo, eu sei que é um dia de você estar com sua família, descansando, mas enfim, se você pudesse vir me atender, eu te agradeceria. Aí eu botei, que horas você quer que eu esteja aí? Isso eu me lembro. Que você foi meio que em cima da hora, ai, moça, será? Eu falei, o não você já tem. Mas você mora longe da gente. Mora. Aí você comentou, você falou isso agora, eu me lembro exatamente. Meu amor, ela vem. Eu falei, tá vendo? Não, eu pulei da cama na felicidade, a sensação que eu tinha que tava ganhando a Mega Sena. Ah, meu Deus, era a oportunidade que você queria, né? Sim. Não é só, às vezes, não é nem... E você apostava em Lucas também, porque isso já tem muito tempo, então você via, não era dizer que é o que ele é hoje, como ele falou, até naquela época, ele não é o que era hoje, mas você, às vezes a gente tem isso, né? A gente às vezes deseja trabalhar em alguns locais, às vezes a gente busca algumas coisas pra nossa vida, que vai muito além só do imediato, do financeiro, sim. Né? Mas interessante. Mas na época é bacana assim, porque como eu participava de alguns congressos de cirurgia plástica, então eu conhecia uma boa parte, na verdade, uma boa parte dos cirurgiões. E o que me destacou nele, assim, que chamava atenção nele, é quando o paciente chegava para comprar cinta e falava assim, qual tipo de cirurgia que você vai fazer? Eu vou fazer o kit gatinha. Eu falava assim, gente, que é isso? Quando eu vi o corpo das pacientes no pós-operatório, eu falava, gente, esse kit gatinha é tudo. E aí foi ganhando fama. Então, assim, eu sempre fui fã dos resultados das cirurgias dele, a realidade é essa. E aí, nada melhor do que eu entrar na equipe para complementar. E foi assim que ela entrou? Foi assim? Foi a partir daí, porque de fato, assim, a gente, né... Que ano foi isso? 18, final de 17 e 18. Sem formado também, né, Aninha? Pouca experiência, mas aí... mas aí que tá, o que eu falei do dom e da dedicação. Tipo, em nenhum momento eu duvidei, né? Em nenhum momento eu duvidei da qualidade. Agora, no momento que você sente, literalmente no seu próprio corpo,
né? E percebe o tipo de profissional que você tá ali do seu lado. Eu acho que esse feeling eu tenho. Esse feeling de perceber, não, é uma pessoa, e eu vinha de algumas experiências com outras fisioterapeutas bem diferentes, né? Nesse sentido, assim, algumas coisas, algumas questões, inclusive da parte pessoal. Então, quando eu percebi nela um ser humano bacana e uma qualidade técnica bacana e um desprendimento, né? Um desprendimento, é o desprendimento que eu vejo em Giovanni, minha instrumentadora, que já está comigo também. Hoje, dia 2 de fevereiro, Giovanni está comemorando 13 anos que trabalha junto comigo. Dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, foi o dia que a gente fez a primeira cirurgia juntos. Então, assim, são pessoas diferentes, é o que eu vejo em você, é o que eu vejo em meu pai. Então, são pessoas que a gente sabe, assim, o trabalho não é um meio de ganhar dinheiro. O trabalho é um meio de vida e que traz felicidade. E o dinheiro, ele vem de uma forma extremamente natural e como consequência. E eu percebi isso nela no início. Na verdade, é o que nos engrandece como ser humano, de uma forma ampla. E a Aninha, desde sempre, como vendedora, vamos dizer assim, mostrava isso. Então, Exato. você nunca duvidou da capacidade, mas teve a possibilidade de experimentar. E isso é muito, muito, muito importante que a gente procure profissionais assim, principalmente nesse momento de pós-operatório, onde dói, onde às vezes está desconfortável, às vezes é uma coisinha pequena, mas junto da expectativa do resultado de cirurgia, junto da emoção de estar realizando um sonho, porque cirurgia plástica é um sonho. Então, escolher uma profissional tecnicamente capaz, habilidosa, mas que tenha esse acolhimento, porque muitas vezes é o que às vezes a gente precisa também para que permita, porque vamos combinar, eu nunca passei pelas suas mãos ainda, preciso fazer alguma cirurgia, mas as pacientes falam, eu amo a Aninha, mas às vezes ela vem com aquele papinho leve, mas pega numa coisinha que faz, é muito engraçado quando os pacientes falam Ela isso. manda respirar paz, respire paz. Eu nunca ouvi Ana respire falando, paz. não, para tudo. Para tudo, que essa é uma frase que todos os Respire pacientes paz. falam, mas eu nunca escutei dela. Você já escutou dela? Já, claro. Eu nunca escutei, Aninha. Fiz o Fale aí, pós-operatório. vá. Mas eu dormia, cara. É isso que me encantou. Eu dormia na sessão de drenagem. Verdade. Tinha um localzinho ali da cintura que tava um pouquinho mais duro que eu reclamava. Fora isso, era o relax total. Fale aí, Aninha, vá. Respira em paz. E para mim foi muito importante, né? Porque, tipo, ele não me deu uma paciente para me testar. Ele foi o meu paciente. Então, ele pôde realmente, como ele falou, ele pôde sentir, ele pôde ver a técnica, ele pôde sentir como era o pós-operatório. Ele já tinha feito, eu acredito eu, com outras profissionais. Então, para mim, o fundamental foi isso. O mais importante foi isso, é que ele foi o meu verdade. paciente. Então, ele pode falar de uma forma mais precisa, né? Porque, diferente de ele ter dito, não, eu vou te indicar um paciente, se der certo, deu, se não der, acabou. Não, ele foi o meu paciente. E Acreditou mesmo, né? O bacana dessa história toda é a coisa foi sendo construída, né? A confiança foi sendo construída, mas a gente teve, ao longo desses 7 anos de trabalho juntos, já com você vestindo a camisa Lestetica, a gente vem tendo um índice de sucesso, né? Das cirurgias que você está comigo, em relação à fibrose, à irregularidade, à seroma septado, a gente tem muito, muito, muito pouco. Muito abaixo do que eu tinha antes, né? Então, assim, eu não posso deixar... Claro, a técnica da gente evoluiu. Claro, a lipo melhorou. Hoje a gente usa um bocado de coisa na lipo que não usava antes. As coisas estão evoluindo de uma forma geral. Mas é um marco nos meus resultados, assim, em relação à forma de corpo, a tempo de recuperação, a frequência de drenagem. Eu digo Vamos muito falar isso. A gente vai entrar na parte mais técnica agora, mas assim, eu digo muito isso, porque eu tenho muito paciente que não faz a drenagem com aninha. O paciente que mora em Retirolândia não faz a drenagem com aninha. Vou mandar o paciente vir de Retirolândia para ficar aqui fazendo a drenagem. Paciente que mora no interior, paciente que mora fora do estado, fora do país. Então, assim, eu digo sempre, que se você vai drenar com outro serviço, e ainda mais se for alguém que eu conheço, que eu confio também, tem várias outras profissionais maravilhosas que já passaram pela minha carreira e continuo indicando, siga a rotina da fisioterapeuta. Porque a Aninha drena 2 vezes na semana e ok, fica ótimo e rápido. Entendeu? Então ela tem o jeito dela de fazer. Ela tem a parte do intraoperatório que a gente vai abordar agora também. Eu quero ver se a gente puxa para essa parte mais técnica. Mas assim, se você vai fazer o seu pós-operatório com um profissional A, B ou C, não é o Dr. Lucas que vai dizer quantas vezes na semana você vai ter que drenar. Se tá na hora de apertar a cinta, se não tá. Se vai usar a placa, se não vai usar a placa. Porque eu posso falar as coisas de acordo com o que está acontecendo dentro da nossa equipe
E que para a equipe da outro serviço de fisioterapia não funcione bem. E você vai estar reportando, na verdade, uma rotina estabelecida por Ana. Exatamente. Então, a gente já foi da época que indicava assim, que fazia drenagem todos os dias, depois 3 vezes na semana, e isso foi mudando de acordo com a sua indicação. Não foi você quem definia o que é que seria, foi a confiança mostrando o trabalho, a sua expertise, a sua capacitação, seus aprendizados todos, que transformaram uma rotina, como você falou. Até porque é importante que saiba que, assim, o cirurgião plástico sabe da importância do pós-operatório, mas ele opera, você opera, eu digo você isso. não faz a reabilitação. A reabilitação é capacidade e responsabilidade, por sua vez, de outro profissional. No caso da gente, a gente tem a disponibilidade de uma profissional maravilhosa e super capaz. Mas cada profissional vai desenvolvendo a sua rotina, né? Um professor da faculdade dizia que pé de banana não dá abacate. Pé de banana dá banana, pé de abacate dá abacate. Então, assim, eu faço minha parte, por isso que eu tenho que saber quem é que faz melhor aquela outra parte, né? Então, assim, passaram várias profissionais, chegou nela, ela tá com a gente, tá dando certo, e ela fica. E eu espero que fique sempre, né? Então, assim, eu já, de vez em quando a gente fica ouvindo dizer aí que um e outro tentou comprar o passe, quer levar embora, mas, claro, ela é livre, ela não trabalha exclusivamente para mim, ela faz a drenagem para quem ela quiser. Quanto mais profissionais, né, ela fizer, eu tô mais feliz. Isso, diga-se de passagem, tá? Isso não é para Ana, é para qualquer colaborador nosso. Ana não é uma colaboradora, não é uma parceira, ela não é uma funcionária, mas ela, né, presta serviço, tá com a gente. Mas para quem tá perto da gente, eu digo sempre, se tiver uma oportunidade melhor, voe. A gente quer o melhor de cada um. Passa por todos. No meu próprio pai, que eu duvido que ele vai achar um lugar melhor do que ficar com o próprio filho. Até ela, passando pelo pessoal da recepção, da limpeza, toda a equipe, todo o time, Lestetic, é livre. Mas a gente quer perto da gente que a gente ama, a gente cria, né, afeição, carinho, a gente cuida e quer crescimento mútuo. Eu comecei dizendo que a gente era possessivo, tá vendo? Não sou só eu. Na verdade é porque a gente cria mesmo, né, laços, e eu acho que isso juntos a gente acaba crescendo mais rápido. Com certeza. E aí, Aninha, quer perguntar? Não, é isso, vamos pra Pastelinho, o ferro já tem romântico. 20 minutos de podcast, a gente já tá falando do emocional. Vamos falar do técnico. A gente falou exatamente. 20 do emocional, fala 5 do técnico e acaba. Mas a importância, né? O tema principal de hoje é isso. Você começou falando, né, da capacitação dela, que as coisas têm evoluído, que a cirurgia plástica sim tem evoluído, mas isso não diminui nem o trabalho, nem a responsabilidade da participação dessa reabilitação, né? Então, as coisas estão evoluindo, inclusive o processo de reabilitação é de extrema importância para o resultado, e é isso que a gente quer falar agora. Aninha, claro que Lucas sempre sugere, mas você como profissional responsável pela reabilitação, o que é que você vê de diferente quando o paciente escolhe um bom profissional, independente do valor, ou as circunstâncias favoráveis, preço, colega que faz de graça, perto de casa, outras circunstâncias de escolha do profissional que não a habilidade técnica e expertise dele? O que é que você tem para dizer isso para a gente? Então, assim, são vários fatores, né, que acabam influenciando. Eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: drenagem linfática, todo mundo faz. Se a gente pegar uma criança, ensinar a manobrinha ali, todo mundo faz. E hoje a fisioterapia, assim como a medicina, ela vem crescendo muito. E a fisioterapia, ela vem mostrando para a gente, através de novos estudos, que um pós-operatório de cirurgia plástica não se resume apenas em drenagem linfática, muito pelo contrário. Hoje a gente tem a cinesioterapia. Antigamente, um paciente fazia mama, né, mastopexia, mamoplastia redutora, enfim, e esse paciente ele ficava com o braço travado. O médico, inclusive, falava assim, olha, não levanta não abre demais não. Hoje é o contrário. Hoje a gente já pede esse paciente que faça uma cinesioterapia. O que é isso? São exercícios fisioterápicos que são voltados para o tipo de cirurgia que aquele paciente fez. Então, a gente pede ao paciente, sim, que faça uma abdução, obviamente, respeitando o grau de amplitude, mas que faça uma abdução, que faça uma elevação frontal, até para que aquele paciente ele venha voltar à rotina dele sem nenhum problema e o mais rápido possível. Antigamente, a gente via que pacientes de mama tinham atrofia do membro superior. Por quê? Por conta da falta do movimento. Então, a fisioterapia ela vem crescendo muito. Voltando para a parte do paciente que faz com um profissional habilitado e um profissional não tão habilitado, se resume em resultado. Aquele paciente, consequentemente, ele não vai ter um resultado favorável e o pior é que ele acaba culpando o médico.
Ele fala, o cirurgião plástico foi que não fez a cirurgia bem feita. Então, quando a gente fala em fisioterapia, é isso. É o médico indicar um profissional que ele confie, porque ele sabe que vai dar o resultado que ele quer. E eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo, olha, a cirurgia tá aí, foi feita. Se não apareceu, tá faltando alguma coisa. E esse alguma coisa que está faltando é da nossa parte. Então, cabe a gente realmente ver o que está acontecendo, tentar ver ali de uma forma objetiva e clara, mostrar para o paciente, ó, você está pecando nisso. Eu sempre uso um termo com os meus pacientes assim. Na minha opinião, a cirurgia plástica são 3 pilares. Cirurgião plástico, fisioterapeuta e paciente. Se um desses falta, acaba a gente não tendo bom resultado. Sem dúvida. E muitas das vezes a falta do paciente é nisso, é ele procurar algo mais barato. Ah, vou fazer com minha prima, vou fazer com minha amiga. E aí acaba que todo o investimento que ela fez ou ele fez no cirurgião, na cirurgia, acaba não valendo tanto a pena. Em relação à evolução, né? Eu peguei muito isso, um período que a gente operava, e a gente indicava que fizesse a primeira sessão de drenagem com 24 horas. O paciente morria de dor, às vezes, porque estava ainda muito inflamado, o tecido muito mexido, e a gente precisava que começasse a drenar logo para não deixar acumular muito líquido e tal. E aí eu acho que veio um grande marco, né? Eu acho que a gente pode dividir antes, né, a cirurgia plástica, principalmente de lipo e abdômen também, mas principalmente de lipoaspiração, que é o carro-chefe, é o que a gente faz com muita frequência. Antes e depois do intraoperatório, né? Como é que você vê? Eu me lembro que o intraoperatório, quando surgiu, eu ficava meio reticente assim, aí doutor, tem um curso lá, acho que foi em Recife, né? Recife. Aí eu falei, vai, se joga nisso aí que a gente não pode estar para trás, não. E ela voltou já pronta do curso, e de lá para cá, meu Deus, como mudou, né, a nossa vida. Totalmente. Como é que você vê o intraoperatório? Que marco foi esse do intraoperatório? É transformador, né? Antigamente, como o senhor sugeriu, falou mais cedo, a gente fazia a primeira sessão de pós-operatório ainda no hospital. Então, antes de o paciente ter alta, a gente fazia a primeira sessão para que depois dali o paciente fosse para casa. E realmente era um momento muito dolorido para o paciente, porque ele estava no auge do processo inflamatório. Então, hoje, com o intraoperatório ou transoperatório, como alguns colegas chamam, mudou tudo. Por quê? A gente faz uma contenção mecânica, né? Inibindo um pouco, fazendo com que aquele processo inflamatório seja reduzido. Com isso, a gente tem uma redução das equimoses, do seroma, futuramente das fibroses, e a gente não precisa fazer a primeira sessão de imediato, como era antigamente. Então, a primeira sessão hoje, a gente já começa a fazer a partir do 5º dia ou 3º dia, depender do paciente, que eu sempre digo que pós-operatório não é receitinha de bolo, com todo mundo vai ser igual. Cada um é cada um, a gente tem que tratar sempre de uma forma individualizada. E passando esse período, que é o período maior de dor desse paciente, que inclusive o intraoperatório ele reduz também as dores e os desconfortos, a gente pega esse paciente já em pós-operatório mais tardio, e com isso, quando a gente tira o tape, você pode observar pouco edema, você pode observar pouca equimose. Aquele paciente ele não vai estar tão dolorido, ele não vai estar tão sensível. Então, até para a gente conduzir a sessão, é muito melhor, muito mais fácil. Então, foi transformador. E você vê que, além disso, né, porque assim, diminui as equimoses, os roxos, né, equimose é o roxo. Além de diminuir a equimose, diminuir dor, que isso é visível, isso é notório, e a grande esmagadora maioria relata, taping é vida, é isso que elas falam. Você percebe também que isso vem diminuindo a quantidade total de sessões de drenagem que é necessário ser feito? Muito, sem comparação, até porque antigamente eu já tive paciente que chegou a fazer 30 sessões. Hoje o paciente ele faz no máximo 10, porque com esse bloqueio que a gente faz do processo inflamatório, o que acontece? Você gera menos edema, né? Você vai gerar menos, consequentemente menos fibrose, o risco de seroma também diminui. Então o espaçamento acaba sendo maior. Então esse paciente que fazia sessões de drenagem todos os dias, ele passa a fazer 2 ou 1 vez na semana. Inclusive já tem estudos que mostram que se a gente manipular um tecido no auge do processo inflamatório diariamente, a gente vai aumentar a produção de colágeno. Com isso você aumenta a fibrose. Então hoje, de fato, muito melhor, até para o próprio paciente, né? O paciente antigamente ele tinha que sair de casa todos os dias. Hoje não, hoje ele sai 2 vezes, 1 vez, vai para a clínica, então para ele até é bom. Só esclarecer um pouquinho isso que a Ana falou, com relação à mobilidade em tecidos inflamados, aumentar colágeno.
Esse colágeno que a Aninha está se referindo, a gente tem colágeno em todos os tecidos do nosso corpo, além da pele. A gente está acostumado a escutar colágeno na pele, né? O colágeno é uma fibra elástica e que quando está na pele, digamos assim, o colágeno bom, porque uma ferida de uma acne também gera um colágeno e é um colágeno ruim. Então, os bioestimuladores de colágeno estimulam um tecido saudável, um colágeno bom. Esse colágeno a que a Ana se refere é um colágeno no tecido subcutâneo, na área manipulada, e que isso não é positivo. Tá? Então, só para esclarecer a importância disso e como você falou, né, Aninha? Além de você limitar um processo inflamatório, porque a contenção mecânica com o taping é mais efetiva. Os estudos mostraram que é mais efetiva do que com a cinta. Além dessa contenção, né, mecânica, existe o benefício do resultado final geral. Né? Então, é importante que deixe bem claro isso. Você vê uma diferença grande no início e depois no final não faz diferença? Ou até o final você acha que faz diferença não usar? Não usar o intraoperatório, os tapings. A diferença total é nítido. O paciente que faz o intra, a reabilitação dele é muito mais rápido. Então, o que era para a gente ter um resultado rápido e melhor. Com a qualidade muito melhor. O resultado que era para a gente ter em 2 meses, em 60 dias, a gente tem com 15, com 20. O doutor Lucas vê isso frequentemente, né? E os próprios pacientes relatam. Então, assim, quando eu pego um paciente que fez o intra e o que não fez, é nítido. Não só a nível de resultado estético mesmo, tá um edema totalmente exacerbado, cheio de roxidão, as equimoses ali presente, a gente vê também a nível de dor. Eu tenho pacientes, quando eu vou manipular a primeira vez, os pacientes não suportam, porque você está no auge do processo inflamatório, não teve nada para conter aquilo, que nesse caso é o tape. Então, a gente vê um resultado, sim, do início até o final. Perfeito. Uma coisa que, assim, eu escuto, né, como eu sempre gosto de trazer, ainda mais quando a gente fala em rede social, né, enfim, eu acho que a gente tem que falar dos prós e contras de cada coisa, né? A gente é um pouco diferente nisso, porque se você for dar uma navegada aí pelos Instagrams da vida, você vai ver só flores, né? E acho que a gente tem que falar também da parte que nem tudo são flores. Mas eu escuto, assim, de fato, elogio e gratidão ao intraoperatório de uma esmagadora maioria. Mas há pouco tempo atrás eu escutei uma queixa do intraoperatório no sentido de que incomodou por conta das bolhas, né? Porque a paciente, ela questionando se não teria que fazer o teste de alergia para todo mundo, enfim, a gente faz isso numa frequência absurda e na nossa casuística é muito, muito, muito raro. Como é que você vê essa parte, assim, da parte negativa? O que é que tem de ruim no taping? Seria só isso, o processo eventualmente você ter lesão de pele por bolha? Como é que você enxergaria isso? Eu sempre falo assim que, como tudo, como você falou, tem seus prós e seus contras. Então, o tape que ele é 100%, ele ajuda, muito ajuda. Mas também existe peles, biotipo de pele. Então, mesmo a gente fazendo o teste, como eu já fiz no centro cirúrgico, eu chegar mais cedo, como eu sempre faço, e colocar lá no paciente não me apresentar nenhum tipo de lesão, e eu deixar aquele período, e assim que terminar a cirurgia, eu ir lá avaliar para ver se há possibilidade de fazer a aplicação ou não, e não me apresentou nem nada, e no pós-operatório, terceiro dia teve. Então, nada é fidedigno, eu digo assim. Então, eu sempre vou monitorando o meu paciente pelo WhatsApp. Eu sempre, e aí, como é que tá? Porque tem peles que são mais oleosas, tem pacientes que ficam expostos ao calor, né? Tem pacientes que, às vezes, molham o tape, e eu sempre falo que não pode ser molhado. Sempre falo também. Acontece de ter alguns pacientes que falam assim, poxa, acabou que molhou, sim, e eu achei que não ia ter nada. Mas eu sempre falo que isso pode acontecer, como o senhor mesmo falou, não é a maioria, muito pelo contrário. A gente estava conversando sobre isso em outro episódio. A gente não pode, pessoal, se basear na eventualidade. Né? Se você deixar de fazer as coisas pela possibilidade remota, você não faz nada. Né? Você não faz nada, você não sai de casa. Se eu sair de casa agora, pode ter um assalto ali na esquina, Deus me livre. Mas pode. Então eu vou deixar de sair por causa disso, eu vou deixar de trabalhar. Na verdade, tudo na vida é custo-benefício. Então, se o benefício é maior do que o risco. Exatamente. Agora, também dizer que não existe risco, nem nunca, nem sempre. Medicina, nem nunca, nem sempre.
Nossa área, então, da abordagem de estética, nem nunca A desceu. gente nunca pode afirmar, né? Não, tem pacientes que me fazem essa pergunta. Ana, eu quero aplicar, mas eu tenho muito medo de eu ter alergia. Você me garante que eu não vou ter? Esqueça, não, eu não não tenho garanto como nada. te garantir. Não garante nada, O que eu não. posso fazer é fazer a aplicação e te monitorar. Se com 24, 48 horas, 70, enfim, precisar, a gente retira. Até porque o próprio estudo ele mostra que você usando a partir de 48 horas, você já tem efeitos satisfatórios pelo uso do tape. Se precisar retirar nesse período com brevidade. A Então, gente algum retira. investimento vai ter valido a pena. Com certeza, com E certeza. eu vou falar uma coisa aqui que eu acho importante. Ana é muito disponível. Eu sou muito disponível. Todo mundo sabe disso. A gente atende telefone, a gente responde WhatsApp. Só que às vezes tem umas pacientes que elas acham que só existe ela no mundo inteiro, no universo, na galáxia. Então, assim, eu já recebi umas mensagens: doutor, eu preciso da resposta de Ana, ela não me responde. Eu ligo pra Ana. Ana, a paciente tal não tá tendo resposta. Doutor, tava no chuveiro, olha aqui, me mandou print. Eu só tava tomando banho, já vou responder ela agora. Gente. Ana responde muito rápido, gente, mas a gente também tem vida, né? Filho, marido, Não, mulher. só uma observação. Pelo amor de Deus, calma. Se precisa dessa resposta imediata, ligue. Ligue. Porque, às vezes, essas pacientes que querem essa resposta imediata, não ligou. Então, só se eu digo... eu, às Manda vezes, um brinco assim, WhatsApp. sabe aquele negocinho que segura, se deixa eu ver assim pra aparecer? Aquele negocinho assim de burrinho que anda assim, só se a gente andar com o WhatsApp aberto 24 horas desse jeito. Senão, às vezes, tem momentos que a gente não vai conseguir olhar o WhatsApp, mas se é urgente, é só ligar. Não, e a gente é diferente nisso. Eu acho que a maioria dos relatos e dos feedbacks que a gente recebe, muito fala-se disso, da assistência que a gente dá. E aí eu lhe digo, isso, mais um momento sentimental, né? Que a gente vai falar da cinta agora, mas mais um momento sentimental. Da mesma forma que eu falei no dia que Anderson esteve aqui, sobre anestesia, o quanto que Anderson melhorou a qualidade do meu trabalho pela disponibilidade dele para minhas pacientes. Eu falo a mesma coisa de você. Tipo, a Ana vai muito além da fisioterapia na minha vida. Então, como a Ana atende em feira e em Salvador, muitas vezes eu tô em feira só uma vez na semana. Então, muitas vezes ela é meus olhos lá em feira, nos dias que eu não tô. Então, essa disponibilidade, que eu falei no início, né? Não adianta você só ter experiência, você tem que ter dom e tem que ter dedicação. E você tem muita dedicação e desprendimento. Então, a gente acaba contando com isso. Na verdade, eu acho que a Aninha, ela incorpora, ela abraça o pós-operatório como dela. É aquilo que você falou, o tripé, né? Tipo assim, ó, o doutor Lucas operou, ele vai te ver de vez em quando, mas agora o negócio é um pouco comigo. É isso aí, ela Né? chama a Desse responsabilidade. cuidado. Isso é fantástico. Porque é um pouco assim mesmo, mas poucos profissionais são tão desprendidos e têm tanta vontade de fazer o melhor como você. Mas eu sempre falo assim para os pacientes, né? Eu digo, ó, nós somos uma equipe. Às vezes tem paciente, quando eu vou passar as orientações, ela fala assim, doutor Lucas falou exatamente isso. Ou vice-versa, doutor Lucas vai passar as orientações e fala assim, Ana acabou de repetir. Aí fala assim, vocês combinam? Não, a gente trabalha Na mesma na linguagem. mesma linguagem. Aí eu entro na sala pra ver como é que tá a drenagem, aí a paciente pergunta tudo de novo pra mim. Eu acho que é pra testar. Será que ele vai dizer outra coisa, vai contradizer ela? bem assim. Aí quando eu vou respondendo, ela vai olhando pra Ana assim, e Ana só aquela risadinha como quem diz, eu já falei, não sei pra que você perguntou pra ele de novo. Mas é importante, eu Sim. sempre falo assim, que nesse momento a gente escuta de pessoas diferentes, de formas diferentes, a mesma mensagem. Eu posso te falar uma mensagem de um jeito, a gente fala sempre isso com a nossa equipe, né, da clínica. Você entendeu o que eu falei? O que é que você entendeu? Então, é importante sim, às vezes, o que é importante, é importante ser dito mais de uma vez. É verdade. Né? Mas tá, fez um intraoperatório, tirou o taping, habitualmente com quantos dias, Ana? A regra? A partir do 5º dia. Pronto. O ideal é que ideal. aguente até o 5º dia. Isso, Tá. exatamente. Tirou, então não preciso da cinta. Precisa. Quem dera. Quem dera. Tô aqui pra gerar polêmica. Eu uso muito essa pergunta, né? Aninha, não tem como a gente substituir o tape pela cinta? Não, gente. Cada um com sua particularidade. O tape, ele tem uma função, a cinta, ela tem outra. Até porque elas me questionam muito isso. Por que que vocês, doutor Lucas, a equipe de vocês, pede que a gente use a cinta por 24 horas durante 60 dias? E tem outros cirurgiões plásticos que pedem 30. E eu sempre explico o seguinte, que é a conduta de cada profissão, cada profissional. No caso da gente, como a gente estuda a questão de retração tecidual, a gente entende que quanto maior o uso da cinta,
mas essa pele ela vai colar com uma qualidade muito melhor e muito mais rápido. Então, antigamente, há uns 10 anos atrás, a maioria dos cirurgiões plásticos, eles pediam que os pacientes usassem a cinta por 6 meses. E com isso, a gente começava a observar que existia uma fraqueza muscular muito grande por conta desse uso exacerbado. Então, hoje, os novos estudos já mostram que não precisa usar tanto. Então, a partir de 90 dias, a gente já consegue, sim, adquirir uma boa retração tecidual. Porque, na verdade, você está falando do uso da cinta além do edema. Além do edema. Muitas vezes, vocês enxergam aquela cinta apertada como se só estivesse espremendo aquele líquido para ele não acumular. E ela tem uma função muito maior do que isso. Inclusive, qualquer tipo de compressão, em qualquer tipo de distensão, aí eu posso avançar um pouquinho para pós-gestação. Sim. Também tem o benefício. Algumas pessoas me perguntam Sim. se eu já fiz abdominoplastia por conta do grau da minha flacidez. E a lógica é muito semelhante. Na verdade, é como se a gente orientasse um pouco o caminho que a pele precisa Exatamente. se acomodar a longo prazo. E esse prazo, atualmente, na nossa experiência, é mais positivo com o uso de 60 dias. De 60 É a dias. cinta só? Fala um pouquinho agora pra gente. Tá, usou a cinta. E aquela, tem uns panos que coloca dentro, placa, usar, não usar, por que usar? Me diga aí. Então, as placas de contenção, elas foram criadas para evitar irregularidades na pele. O que acontece? Por mais que você use uma cinta apertada ou folgada, que aí vai de acordo com cada profissional, a cinta ela tende a fazer algumas dobras. E essas dobras, pelo fato de a pele estar solta, que eu digo, é que existe um espaço morto entre a pele e a musculatura. Então, provavelmente vai fazer irregularidade. Essas irregularidades, futuramente, elas vão fibrosar. E aí, às vezes, o paciente ele fica com um abdômen e fala assim, tô com a barriga toda murchinha, mas estou vendo várias irregularidades. Então, ali é por conta do uso da cinta. Na verdade, essas dobras geram compressões diferentes em pontos diferentes. E a placa vem para dar uma uniformizada nessa Exatamente, compressão. deixar a pele toda linear, toda certinha, e a gente consegue um remodelamento muito mais rápido. Então, existe a placa para cada região que foi mexida, que foi lipoaspirado, que foi feita. Ou seja, existe a placa de flancos, que é da cintura, que a gente usa para deixar a cintura mais curvilínea. Existe a placa de sacro, que normalmente os médicos, principalmente o Dr. Lucas, ele sempre faz uma lipo grande região sacral para que o paciente ele ganhe projeção de bumbum. Região sacral é aquela regiãozinha logo acima. É o Posso falar? Sobrebunda. Não, mas posso falar um Eu ia falar sobre outra coisa, mas é o sobrebunda. tipo ali no reguinho, Isso, né? exatamente. No cofrinho. Aqui eu posso. No cofrinho. Ah, bonito. Como é bonitinho. Logo ali acima para dar aquele desenhozinho, né? Na parte superior. Então aquilo faz uma projeção maior da parte Com superior do certeza. glúteo. Perfeito. E com isso a gente tem um resultado muito mais rápido, um resultado com qualidade muito melhor. Então, eu ouço muitos pacientes falar assim, mas tem profissionais que não usam. Então, gente, é como eu já falei mais cedo, não é uma receita de bolo, né? Cada profissional, ele tem suas técnicas, ele tem o seu jeito de trabalhar, mas que o resultado realmente é muito melhor com a Mas qualidade. só, desculpa te interromper, meu amor, mas assim, trazendo para a minha seara, né? A questão da lipo, de você usar menos ou mais compressão, tem muito a ver com o intraoperatório de como é feita a lipo, né? Porque não é todo mundo que aspira tantas áreas Sim, e de forma tão intensa, né, verdade. quanto a nossa equipe. Então, assim, Verdade. desde o início, desde a minha escola, a gente aprende a vamos aspirar o máximo possível de cada área. Verdade. Vai fazer lipo, a gente usa bastante vasoconstricção para poder fazer uma lipo segura, mas assim, é para resolver, para gerar uma memória corporal. E aí eu vou fazer um parêntese. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma paciente que na época que ia operar, ela me mandou umas fotos de como ela queria o bumbum dela. Você não tem ideia. Eu nunca vi bundas tão enormes como aquelas que ela me mandou na foto. De verdade, é uma coisa assim muito grande mesmo. Eu falei, gente, eu não faço esse tipo de serviço não, né? Do meu feitio, não. É igual aqui, a gente tava falando da boca, né? De fazer aquelas bocas. Não, pera aí, a gente aqui faz um negócio arrumado, não é assim não. Oh, meu Deus. Não, escuta, aí o pessoal às vezes reclama no pós-operatório do bumbum, que o bumbum ficou pequeno. Aí eu sempre digo, gente, calma. Cintura tá inchada. Essa semana teve um até que queixou. É só isso mesmo de bumbum? Eu tinha colocado 600 de cada lado. Quer dizer, um mega encher. 600 ml em cada glúteo. Essa menina aqui que queixou, só que ela tá ainda no pós-operatório, recente, tá com a cintura inchada, então ainda não mostrou tudo do glúteo. Só que o que nem todo mundo lembra é a gordura passa a morar no bumbum. Então, não se engane, a lipo ampla, como a gente faz, é uma lipo de todas as áreas do corpo. Você tira a célula de gordura de onde não quer e coloca onde quer. Onde quer, leia-se, nesse caso, bumbum. Se você engorda, vai crescer. Sinto muito.
Se você engorda, vai crescer. E essa mesma paciente das fotos do bundão, ela me mandou uma mensagem. Tomara que ela veja, ela assista aqui o podcast, ela vai me mandar um comentário, tenho certeza. Se você tá ouvindo, você sabe quem é que eu tô falando, comenta aqui. Sou eu, é a minha bunda. Ela mandou, Dr. Lucas, é normal o bumbum continuar crescendo aos poucos depois da cirurgia? A minha tá ficando enorme. Aí eu falei, de cara, você ganhou quantos quilos da cirurgia pra cá? Ah, engordei 4 quilos. Ah, tá bom. Tá bom, obrigado, desculpe, te amo. Não tem como. Vai crescer depois, vai engordar, vai aumentar o glúteo. Se a gordura agora fica ali, é lá que vai crescer. Aí eu brinquei. Agora talvez comece a ficar mais parecido com as fotos que você me mandou no início, de como você queria seu bumbum. E a cinta atrapalha o enxerto do glúteo? Não. Muito pelo contrário, acaba contribuindo, né? Porque dá uma sustentação. E eu ouço muitos pacientes, acho que foi até a mesma paciente que fez a pergunta para o senhor essa semana, fez assim, se eu ficar muito tempo deitado ou sentada, eu vou perder a enxertia? Não, não tem nada a ver, não perde a enxertia, muito pelo contrário. A cinta ajuda, pode sim deitar, pode ficar sentado o tempo que quiser e não atrapalha de jeito nenhum. Show de bola. Deixa eu ver mais uma coisa, Aninha, que também o pessoal adora perguntar. Essa parte do desmame, né? Por que é importante o desmame? Por que a gente não usa a cinta 60 dias e buf, parou, tira a cinta de vez? A gente usa o terceiro mês, para quem não sabe, para quem acompanha já operou, sabe direitinho. São 60 dias full time com a cinta e no terceiro mês a gente começa a soltar. A gente começa a deixar uma parte do tempo com, uma parte do tempo sem. E eu costumo dizer, é um período que você vai dar um passinho para trás no resultado, porque você vai acabar ficando mais inchado, para continuar andando para frente depois dali, porque você não vai ficar dependendo da cinta a vida toda. Ninguém opera para ficar de cinta, opera para ficar boa sem a cinta, bem o corpo legal sem a cinta, de biquíni na praia, pelada, como quiser. Então a minha pergunta é, por que esse terceiro mês é assim, tira, bota, tira, bota? Eu sempre explico também para os pacientes isso, a importância de você começar o desmame a partir dos 60 dias, de 60 para 90. Porque é o momento que a musculatura ela vai começar a se readaptar, ela vai começar a trabalhar. Então, ela precisa que não esteja com a cinta. Porque uma vez que você usa a cinta, quem vai fazer a contração muscular é a cinta por você. Não a sua musculatura de uma forma concêntrica, digamos assim. E tem paciente que fala assim, por que eu não uso 90, como o senhor referiu agora, e depois de 90 eu não uso mais, né? Eu uso 90 o tempo todo e depois eu não preciso usar mais. Porque aí vem o velho efeito rebote. Exatamente. Então, você vai inchar mais do que o que você deveria. Lembrando que no desmame já é normal inchar, porque pensa, você usa uma cinta durante 60 dias, 24 horas. E do nada você começa a ficar 12 horas sem. Então, em algum momento, aquele edema ele vai vir, porque não tem nada comprimindo. Mas eu sempre falo para o paciente, inchou, não bota a cinta, respeita o período. Ai, Ana, mas eu vou correndo botar porque eu acho que meu abdômen vai explodir, eu estou engordando, eu ouço muito esses dizeres. Não. A sua musculatura ela vai começar a trabalhar, porém no tempo dela, digamos assim, mas aos poucos você vai desinchar. Então, você começa a mostrar para a sua musculatura, olha, agora é com você. Então, precisa desse período de desmame, sim. Na verdade, assim, a Aninha falou de musculatura, a musculatura vai auxiliar a drenagem linfática do seu organismo, tá, gente? Então, a cinta faz esse papel inicial de contenção do edema e de não acúmulo de um líquido, haja vista toda a nossa drenagem linfática natural, né? Todo o que faz varrer esse líquido que tá ali. Eu tô tentando falar de uma forma menos técnica possível para que vocês entendam. Então, essa drenagem natural é lesada com a cirurgia, mas o nosso organismo se reabilita e ele é capaz de fazer essa drenagem depois. Só que por hora, além dele estar lesado, ele não está funcionante. Sim. Então, da mesma forma que a cinta está ali comprimindo, então o músculo não comprime, os vasos responsáveis por isso também não estão funcionando. Então, a gente precisa ir acordando esses vasos novamente, por isso que é importante o desmame, junto com acordando esse músculo que também está preguiçoso, para que o nosso organismo haja por si só. Então, esse líquido que acumula, é importante que fale que tem paciente que acha que é da cirurgia. Não, é um líquido do seu organismo, que a gente tem esse líquido banhando os tecidos naturalmente, mas banha e sai. Então, é importante que saiba que isso não tem obrigatoriamente nada a ver com o líquido que foi injetado na cirurgia e que é importante a gente ir acordando o nosso tecido de novo para que ele funcione sem a compressão. Isso precisa de tempo, né? Exatamente. Perfeito. Dá para abordar só mais um tópico que já tem um bocado de tempo, mas dá, sim, dá. Acho bacana falando da importância da fisioterapia, né? Porque a gente tá falando muito da parte estética, né? Sim.
fez a cirurgia, caprichou, fez a melhor cirurgia de todas. Uma lipo ultrassônica com vibrolipo e argoplasma, tudo top, e aí não drenou, blau, acabou. Não vai ter o resultado igual, né? Ou até, às vezes, pode ficar com sequelas que antes não tivesse operado. Então, a fisioterapia, eu acho que é unanimidade, eu acho que qualquer cirurgião vai dizer isso, né? Um cirurgião que se deu ao respeito vai dizer, não, eu não sou autossuficiente, eu preciso da fisioterapia para completar meu trabalho. Principalmente nas cirurgias corporais, mas inclusive nas faciais, na rinoplastia, na blefaro. A fisioterapia é bem-vinda e muito maravilhosa em todas as cirurgias plásticas. Mas vocês não trabalham só, você principalmente, que eu tenho essa experiência, eu conto, né, muito com essa parte também, não trabalha só na estética. Então, em uma cirurgia específica, que é a abdominoplastia, a gente tem uma dinâmica respiratória completamente comprometida nos primeiros dias de pós-operatório, tá? Então, eu gosto muito de prevenir os pacientes disso. Olha, você vai sentir... Às vezes o paciente nem sente, mas eu já deixo tão claro que vai sentir, que se ele não sentir é uma alegria. Ele já está preparado psicologicamente para ter alguma sensação de desconforto respiratório, da respiração cortada, de não conseguir expandir o pulmão todo. Exatamente, porque, gente, é óbvio, você está ali, né, o abdômen está folgado, o pulmão desce, o diafragma, que é o músculo aqui que separa o tórax do abdômen, ele puxa o pulmão para baixo, enche o peito de ar. Depois da cirurgia, o diafragma não encontra mais esse espaço, o abdômen está todo comprimido por conta do trabalho da musculatura. E aí entra, mais uma vez, a físio. Sim. Você aborda essa parte também, né, Aninha? Você Sim. também ajuda os pacientes nesse período. Ajudo sim. E o bacana é que o senhor tem uma técnica, né, que eu acho massa, assim, no pré-operatório, o uso do respiron. Sim, que a maioria dos cirurgiões não passa. E a fisioterapia respiratória pré-operatória para ensinar, né? Já reabilitar antes. Exatamente, uma reabilitação respiratória mesmo. E aí os pacientes normalmente mandam, como é que usa? Faz como? Inspira, expira. E aí eu oriento esse paciente a fazer o uso, e 15, 20 dias antes da cirurgia, já pensando no desconforto respiratório do pós-operatório. E já no pós-operatório, os pacientes que referem desconforto, a gente já tem outros tipos de exercícios respiratórios que a gente também vai auxiliando. Mas, na grande maioria, a gente não tem tanto problema em relação ao desconforto respiratório por conta disso. E esses pacientes que acabam tendo um pouquinho, a gente sempre explica, porque a musculatura, ela está fechada, né? Ela está bem apertada, ela está comprimindo realmente o pulmão, o diafragma e tudo, e vai sentir. Sentindo, tem esses exercícios que a gente aborda o paciente, e logo na primeira semana, nos primeiros dias, já refere um conforto já. O corpo se adapta e as coisas normalizam. Principalmente... Aí um recado bem direto para as minhas pacientes, porque assim, todo mundo sabe que, claro, o ideal é operar no peso apropriado para plástica, mas a gente também tem pacientes que estão com sobrepeso e que a gente acaba operando por vários outros motivos que quem acompanha sabe, eu vivo justificando isso, e a gente sabe que o paciente que tem o abdômen mais abaulado, né? Então, assim, você pré-operatório. Isso, o paciente que tem aquele abdômen mais protuso, e nem sempre é por obesidade, né? Às vezes uma paciente que teve, por exemplo, gemelar e tem aquele abdômen bem frágil, bem afastado, a musculatura bem fraca mesmo, uma diástase absurda e uma flacidez muscular muito importante. A diferença, o grande detalhe é a diferença de diâmetro, é o delta entre qual era o espaço que o abdômen ocupava e que espaço ele vai passar a ocupar depois da aplicatura. Se essa distância, se essa diferença é muito grande, até a tendência a esse desconforto respiratório é maior. Então você vai ter que dar uma atenção maior aos seus treinamentos de pré com o respiron, como você falou, e aos exercícios de pós, que são os exercícios de expiração forçada, né? A gente chama de PIP, pressão expiratória positiva. E a gente vai trabalhar com encher bola de soprar, com encher bola de... Não é isso? Exatamente. Dá uma citada aí nos exercícios só para o pessoal... Usar o canudo, né? Na água, com a garrafinha, puxando o ar sempre fora e soltando o ar dentro. É o selo d'água. E aí você consegue aumentar essa capacidade pulmonar. Existe 3 tempos, que é quando você bota o paciente para deambular, levanta os braços, puxa o ar em 3 tempos e depois solta de vez. Então, existem alguns exercícios que a gente passa e que ajuda a contribuir muito. E é mais uma das coisas que o paciente conta com a fisioterapia no pós-operatório. É aí que eu queria chegar. Na verdade, para pegar o gancho, né, e a gente começar a concluir o nosso podcast, é o tema que a gente trouxe, que é a importância da reabilitação pós-operatória
com um profissional completo, porque muita gente acha que a necessidade desse momento é apenas uma drenagem linfática comum, como você falou. E aí que está a diferença do seu processo geral de pós-operatório ser muito melhor, ser aquela coisa mais rápida, uma reabilitação rápida. Não é simplesmente pela pouca dor, não é simplesmente pela rapidez com relação ao edema, em si um profissional que vai lhe orientar do ponto de vista, sim, local do tecido subcutâneo, mas da parte respiratória e da parte motora, porque você acaba também auxiliando. Então, precisa de um profissional completo nesse sentido para que o seu pós-operatório seja o melhor possível, você consiga deambular, enfim, que não tenha nenhum tipo de dificuldade. Então, aí que está a diferença do fisioterapeuta, né? Porque é isso, é como a gente falou no início, né? A fisioterapia, ela vem crescendo muito, assim como a medicina, ela vai alcançando novos voos, a fisioterapia, ela não fica atrás, ela não é diferente. A gente tem que se atualizar sempre, ela vem pegando ganchos, assim, bem bacanas em relação à reabilitação. Antigamente, a gente não usava exercícios ortopédicos em pós-operatório de cirurgia plástica. Hoje, a gente já usa, a gente já tem bons resultados. Então, ela vem crescendo muito. Hoje, tem pacientes que a gente não drena mais. A gente faz só cinesioterapia e a LTF, que é liberação tecidual funcional, a gente também tem excelentes resultados. E assim por diante. A tendência realmente é crescer cada vez mais. Na verdade, a fisioterapia pós-operatória começou só com como se fosse uma especialização da fisioterapia, que é a dermatofuncional. Isso, exato. Hoje, um bom profissional para cuidar do pós-operatório de cirurgia plástica, ele tem que ser um fisioterapeuta completo. Porque a fisioterapia, para quem não sabe, é a fisioterapia respiratória, que são os fisioterapeutas que trabalham na UTI. A fisioterapia motora, que é a reabilitação dos problemas ortopédicos todos, e a dermatofuncional. São esses 3 pilares. Ou tem mais de fisioterapia, Aninha? Tem mais. Tem oncologia, inclusive já atuei. Tem pediatria, tem neo. Mas tudo voltado para isso. Respiratório, motor e subcutâneo. Eu acho que assim, o que acaba fazendo mais parceria mais de perto com a medicina são esses 3. Ortopedia, né, respiratório e dermatofuncional. Entendi. Nós, né, que não somos pediatras, não somos. E o que eu acho engraçado é que recentemente a gente teve uma paciente que ela foi passar o final de ano na ilha. E lá ela encontrou uma fisioterapeuta, foi procurar, na verdade, um fisioterapeuta para fazer, né, dar continuidade do pós. E aí, quando a menina perguntou para ela, a profissional perguntou para ela, e aí, ela faz o que com você lá? Ela fez, não, ela manda fazer uns exercícios, assim, não tem nada a ver com cirurgia plástica. Aí eu falei, aí a paciente me mandou... Deus, lembrei do que Aí a paciente mandou mensagem meio que assim, né, chateada. Você me bota pra fazer um monte de exercícios e não tem nada a ver, a menina tá aqui acabando com você, acabando com a sua vida. Eu falei pra ela, ó, pede pra ela voltar lá, estudar, porque hoje a fisioterapia, a reabilitação de cirurgia plástica não é só drenagem, não. Isso já mudou faz muito tempo. Deu um show, né? Deu um show. Mostrou pra que veio, tá certa, tá certíssima. E essa paciente, coitada, ela sofreu com essas informações trocadas aí, que foi um negócio. Comigo também, eu também mas a nossa função aqui... Essa conta não foi só sua, né? A gente, ó, metade essa Isso conta a gente está bem acostumado, na verdade, né? Hoje as informações estão fáceis, não significam que são as verídicas, não significam que são as cientificamente comprovadas, porque hoje a rede social, a mídia está aí aberta para quem quiser falar o que quiser falar. Então a nossa função aqui é essa, na verdade. A gente gosta de trazer discussões ricas, gosta de trazer assuntos polêmicos, gosta de trazer a parte positiva e o que não é positivo, né? Positivo. Exatamente. O que não é positivo não é... Assim, na verdade, os prós e os contras de tudo que existe que envolve a nossa área. Então, a nossa função aqui é essa. Aninha, quer falar mais alguma coisa? É um assunto que vale a pena a gente incentivar vocês a participarem, tá? Porque... A gente sabe, existe muita dúvida no assunto. Tem muita gente que vai para a consulta do cirurgião e simplesmente não tem conhecimento que vai entrar num processo de pós-operatório com o fisioterapeuta depois. Então, assim, se você tem dúvida, bote aí no comentário, né? Encaminha essa dúvida para outra pessoa, porque realmente a gente está aqui para tentar esclarecer, claro, e isso pode ajudar demais uma pessoa que está planejando operar, uma pessoa que está nesse processo de escolha de profissional, porque o pessoal acha que é só chegar lá, passar na máquina e ficar linda, e tem tudo isso que a gente está falando aqui, né? Tem a cinta, tem o taping, tem.
Eu sempre deixo assim a dica para os pacientes, né, que querem fazer cirurgia plástica, que pense que existe um pós-operatório. Não adianta nada você investir em um bom cirurgião, ele pode ser o top dos tops, mas se você não fizer um pós-operatório direitinho, correto, seguir as orientações do seu cirurgião plástico, você não vai ter um resultado como desejado. Então, precisa, sim, se organizar, né? Até se informar. Não, vou ver realmente o que é que um pós-operatório pede, o que é importante fazer e seguir as orientações. Quando o paciente ele segue direitinho as orientações do cirurgião plástico e do fisioterapeuta, não tem como dar errado. Isso aí. Perfeito. Dividir a responsabilidade, na verdade, Isso, também com o paciente, exatamente. né? Porque o benefício é seu. Então, é um investimento que você vai fazer não só financeiro, mas de tempo, de vida, de expectativas, de sonho. Então, faça da melhor forma possível. Ai, Aninha, obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada. Quer concluir com alguma coisa, meu amor? Agradecer a sua presença, né? Você é sempre bem-vinda no nosso time, você é do time. E mais, nesse caso, agradecer a sua presença no DR's Cash. Você fez parte pela primeira vez da nossa DR, né? A gente fez uma Verdade, DR que a aqui gente com você. discute aqui, viu? E, assim, agradecer também as outras fisioterapeutas, né? Que também cuidam de meus pacientes quando os pacientes não ficam na clínica. Citei as pacientes que moram fora e até algumas pacientes de Salvador que têm opção, já conhecem outra. Então, assim, eu acho que é uma profissão extremamente importante na vida do cirurgião plástico. Eu tenho todo o meu respeito por vocês todas que já passaram pela minha carreira. Todo o meu respeito, admiração e gratidão. Claro que especialmente a você que está com a gente no dia a dia, que veste a camisa e que entra na luta. Né? Obrigado de verdade, de coração por tudo. Eu agradeço, amei estar aqui. Me convidem mais vezes. Com certeza. Será sempre bem-vindo. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.